Eu quero trazer essa palavra para vocês hoje, e o tema é o poder de uma mente firme. O poder de uma mente firme. Não é o poder de um pensamento positivo. Não entenda dessa forma. É o poder de uma mente firme. Hoje as pessoas estão sendo muito estimuladas, até mesmo dentro das igrejas, a terem um pensamento positivo. Eu digo para você que o pensamento positivo, ele vai te levar à frustração. O pensamento positivo, ele vai te levar ao desânimo. Porque o pensamento positivo, na maioria das vezes, talvez 90% das vezes, ele não se realiza, ele não se cumpre. E isso gera uma decepção. Isso gera uma frustração. Mas o que eu quero trazer para você hoje é muito diferente de tudo isso. É o poder de uma mente firme. E o texto que eu quero compartilhar com você, são muitos nessa manhã, é Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. 26, 3, ele diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme, porque ele confia em ti. Vou repetir o versículo. Projetaram aí para nós? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Diga, conservação. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja a mente é firme. A tradução ou propósito. A minha tradução diz: a mente é firme. Por que o Senhor o conservará? Porque ele confia em ti. Então, quando nós falamos de uma mente firme, nós estamos falando de pensamentos que já estão consolidados dentro de nós. Quando nós falamos de uma mente firme, nós falamos de coisas que já estão resolvidas dentro do nosso coração. E uma vez que essas coisas já estão resolvidas dentro do nosso coração, não há nada que vai tirá-las de dentro de nós. Pessoas que já têm pensamentos resolvidos, pessoas que já têm ideias resolvidas, são pessoas que andam em paz. São pessoas que andam em segurança, apesar das adversidades, apesar das injustiças, apesar das rejeições, apesar das maledicências que sofre, apesar das calúnias, apesar das difamações, apesar das adversidades econômicas, apesar de um problema de saúde, mas ele já tem um pensamento resolvido, ele já tem uma ideia fixa dentro dele. Pessoas que possuem um pensamento firme, um pensamento consolidado, ela dificilmente, ou é quase impossível, ela deixar de viver pelo que ela pensa para viver por um outro pensamento. É muito difícil, porque ela já tem as suas convicções. E quando nós falamos de um pensamento ou de uma mente firme, nós não estamos falando, e vocês vão perceber isso, nós não estamos aqui falando de pensamentos ou de valores ou de princípios que é criado pela nossa cabeça. Eu posso criar um pensamento e colocar esse pensamento dentro de mim para que esse pensamento governe e rege a minha vida. Não. Todo pensamento que o homem cria, ele é relativo. Todo pensamento, toda ideia formada pela nossa mente, ela pode ser combatida, ela pode ser confrontada, e ela não vai ter base, ela não vai ter fundamento para se sustentar. Mas, quando nós carregamos em nossa mente os pensamentos de Deus, o que Deus pensa é absoluto. Não há nada que vem da parte de Deus que é relativo, que pode ser contestado, que pode ser confrontado, e nós não encontrarmos base ou fundamento para aquilo.
o que vem da parte de Deus é absoluto. Não há como contradizê-lo. Não há como contradizê-lo. Então, quando nós falamos de uma mente firme, nós estamos falando de um pensamento, nós estamos falando de uma ideia que veio de Deus, que foi gerada em Deus, que foi revelada por Deus, que foi acrescentada por Deus à nossa vida, e isso nos torna imbatíveis, apesar dos fortes ataques que nós recebemos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, pessoas que frequentemente vivem mudando de pensamentos, elas não sabem o que querem. Você consegue conviver com pessoas que uma hora pensa uma coisa, daqui a pouco já está pensando outra? Você não sabe por onde ela está indo. É complicado você andar com alguém cujos pensamentos dela vacilam. Quando há uma troca permanente de pensamentos, uma troca permanente de ideias. Sabe aquelas pessoas que dizem, olha, eu pensei que era assim, eu pensei que fosse assim, eu pensei que ia dar certo, sabe? Então as pessoas estão dizendo, eu estou trocando de pensamento, eu estou trocando de ideia, sabe? Diante da mínima adversidade que eu sofro. Então, se eu encontro uma oposição, se eu encontro uma pequena adversidade, então eu já começo a mudar a minha ideia. Então, casamento é bom até eu não ter problema com a minha mulher. Mas quando eu tenho um problema com minha esposa, casamento para mim já não é tão bom assim. Como estão me entendendo? Casamento é bom quando eu não tenho um problema com meu marido. O dia que eu tenho um problema com meu marido, casamento já não é tão bom assim. Então as pessoas começam a trocar de ideias e de pensamentos. Agora, quando você parte para o campo de trabalho, de negócios, você imagina um pai de família, o cabeça da casa, que uma hora está indo numa direção, numa hora está indo em outra direção, você não sabe para onde ele vai. Quando você está acompanhando alguém, você tem que saber qual é o destino. Onde essa pessoa quer chegar? O que ela quer com essas ações? O que ela quer com essas palavras? Quando nós estamos cercados por pessoas, a nossa vida não pode ser um mistério. O que está em nossa mente não pode ser um mistério, não pode ser algo apenas que esteja ao alcance do nosso conhecimento. Sabe, quando alguém diz para você assim, fulano, você fala assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Mas ela sabe o que você está fazendo? Ela sabe o que você está querendo? Sabe, se ela tem essa dúvida, é porque você está guardando, ocultando algo só para você. Então é importante que pessoas que estão ao nosso derredor, seja família, seja os irmãos de uma célula, seja no trabalho, é importante, em qualquer ambiente que você esteja, é importante que as pessoas saibam o que você tem em mente. E acima de tudo, elas sabem que nenhuma adversidade, elas sabem que nenhum problema vai tirar você desse caminho e dessa jornada. Você não é aquela pessoa que vive zigue-zagueando, ou algo parecido. É isso mesmo, né? Vive zigue-zagueando pela vida. Não, você pega uma linha e você sabe aonde você vai chegar. São seus pensamentos, são as suas ideias que vai conduzir você a um destino. Então, pessoas que frequentemente vivem mudando de pensamento, elas não sabem o que elas querem. Afinal de contas, o que essa pessoa quer? Você já ouviu falar daquela pessoa que já fez 8 faculdades e não terminou nenhuma? Ele começa a fazer uma faculdade com 6 meses, não é isso que eu quero. Aí ele faz vestibular para uma outra faculdade. Aí passa, fica mais um ano lá, também não é isso que eu quero. Passaram-se 15 anos da vida, ele tentando acertar qual é a faculdade que ele quer fazer. E a vida acaba e ele não descobriu ainda. Como estão me entendendo? Amém ou não amém?
Então nós precisamos desenvolver o nosso entendimento a fim de colocarmos pensamentos claros dentro do nosso coração e pensamentos que permanecem. Porque pessoas que não têm uma mente firme, elas deixam as pessoas que estão ao lado dela inseguras. O que vai ser agora? O que ele vai fazer agora? Será que agora é para valer mesmo? Vai pegar e não vai largar? Ou será que vai ser como das outras vezes? Vai pegar e vai largar? Às vezes uma coisa que eu ouço muito, e graças a Deus nós estamos eliminando isso aqui na igreja, né? Mas hora ou outra a gente vê o irmão falando, já sei, eles vão começar isso e não vai continuar. Vão começar e não vão terminar. Porque é assim que o mundo vive. Sabe, as pessoas muitas vezes trazem esse mesmo pensamento para dentro da igreja. Vão começar e não vão terminar. Por quê? Porque a pessoa logo, ela já vai medir a dimensão da conquista, a dimensão do trabalho, e ela vai já fazer uma previsão, não é? Uma previsão do preço que vai ter que se pagar para que aquilo se torne uma realidade. Então, gente, nós não podemos andar com gente inseguras. Você precisa ter uma mente firme. Quem está me entendendo, diga amém. Nós olhamos para um dos discípulos de Jesus, que é o Simão, né, mais tarde se tornou Pedro. A palavra Simão significa cana agitada pelo vento. No original, este é o sentido, o significado do nome Simão. Então, quando Jesus chamou Pedro, Jesus não chamou Pedro, Jesus chamou Simão. Uma cana agitada pelo vento. É bem provável que quando os amigos de Pedro viram Jesus chamá-lo para ser um dos seus discípulos, deve ter pensado, Jesus não deve conhecer bem quem é esse homem, não. Porque cana agitada pelo vento é uma Maria vai com as outras. Eu creio que assim as coisas ficam mais claras para você. O que Maria vai com as outras? É uma pessoa que não tem uma mente firme. Uma hora está com um, outra hora está com outro. Sabe, uma hora está com o outro lá. Ela não tem uma mente firme. Então, o Pedro, antes de ser Pedro, ele era Simão, né? Ele era uma Maria vai com as outras. Era um homem instável, vamos dizer assim. Eu acredito que essa palavra cai melhor, né? Ele era muito instável. Ele não tinha não tinha uma direção, ele não tinha um ponto fixo na vida. Ele era muito instável. Mas aí Jesus olhou para ele e disse assim, você é Simão hoje, mas eu vou transformar você em pedra. Você será Pedro. Você deixará de ser uma cana agitada pelo vento e você será como uma pedra. Você será firme. Você não vai mudar o seu aspecto, você não vai mudar as suas características, você não vai mudar mais o seu propósito de vida, você não vai mudar mais os seus interesses de vida. O que você vai ser daqui para frente, você vai ser até o fim. Posso ouvir um amém? Amém. Pessoas que não possuem uma mente firme, é igual aquela planta que você tem em casa, que de tanto você arrancar e plantar em outro lugar, uma hora ela morre. Alguém já teve essa experiência? Vou tirar essa plantinha desse vaso, vou colocar nesse outro vaso, principalmente na zona de casa, não é? Aí ela tira aquela plantinha do vaso, ela está verdinha, aí coloca no outro vaso, ela já não está mais tão verde. O verde escuro já virou um verde claro, não é? E você joga água, não é? Coloca um fertilizantezinho. Mas gostei desse outro vasinho aqui. Esse vermelhinho é mais bonitinho do que aquele azul. Aí você pega a planta, coloca lá no vasinho vermelho. Aí ela de verde claro já fica um verde amarelado. Aí você muda para o outro vaso. Aí ela morre. Porque pessoas que mudam demais, que não possuem uma mente firme, que não têm a vida resolvida em alguns aspectos, pessoas que não têm a vida resolvida no aspecto econômico, profissional, financeiro, espiritual, seja qual aspecto for, são pessoas que não terão
não terão vida longa. Em algum momento, apesar dela continuar viva, mas a vida para ela já acabou. Eu sempre compartilho isso com vocês. O maior medo que eu tenho é de eu estar vivo sem ter vida. Esse é o único receio que eu tenho. De um dia você me ver vivo, com 80 anos, eu não sei se eu vou chegar lá, como diz o Misael, pai, se a gente pegou o sangue da avó, que é a minha mãe, ela vai para 90, né? A gente chega, pai. Mas se for o sangue do meu avô, acho que a gente não chega, não. Porque o meu pai partiu com 76 para 77. Eu oro para que o nosso sangue seja da avó, pai, porque a gente está garantido aí para acima de 80. Não é? Porque a velhinha é imbatível, né, irmão? Ela é imbatível. Né? Já passou dos 90. Né? Mas eu não quero que alguém me olhe com 80 anos, se eu chegar lá, pela graça de Deus, ou com 85, e alguém olhar assim, ele só está vivo. Eu não quero só estar vivo. Eu quero ter vida. Eu ainda quero chegar aos 80, aos 75, até o último dia de vida. Eu ainda quero chegar lá fazendo o que eu estou fazendo hoje. Vivendo do que eu estou vivendo hoje. Quantos me entendem, digam amém. Então, as pessoas, quando alguém diz assim, eu não quero, todo mundo tem medo da morte. Mas se você pergunta para ela, por que você não quer morrer? Ela não sabe. A maioria das pessoas não sabem. Se você me perguntar hoje por que eu não quero morrer, eu sei te falar por quê. Por que eu não quero morrer? Por que eu preciso estar vivo hoje? Por que eu quero estar vivo? O apóstolo São Paulo tinha isso muito claro na mente dele. Ele diz assim, olha, para mim o morrer é ganho. Porque morrer para mim hoje é estar com Cristo. Mas eu ainda peço que fique um pouco mais de tempo aqui por causa de vocês. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha algo resolvido dentro dele. Ele tinha uma vida resolvida. Ele tinha uma mente firme. Eu preferiria estar com Cristo hoje. Eu preferiria a morte hoje, porque já descansaria nos braços do meu Senhor. Mas por causa de vocês, eu preciso ficar um pouco mais de tempo. Quem está me entendendo? Mas nós somos assim, né? Quando a coisa aperta, a gente quer a morte. Aí quando a coisa afrouxa, Jesus esquece. Nada de morte. Agora o negócio melhorou um pouquinho. Me segura aí. É mais ou menos assim. Então, gente, por que nós precisamos ter pensamento? Eu estou na introdução ainda. Por que nós precisamos ter pensamentos firmes? Deixa eu avançar aqui um pouco. Por que nós precisamos ter pensamentos firmes? Por que você precisa estar convencido das verdades ditas por Deus, as verdades colocadas pelo Espírito Santo no seu coração? Por que você precisa ter esses pensamentos firmes? É porque haverá situações complicadas, haverá situações inesperadas em nosso caminho. Paulo diz no livro de Efésios, capítulo 6, que nós vamos, durante a nossa jornada, nós vamos caminhar entre dias bons e dias maus. Os dias bons vêm para todos. Os dias maus também vêm para todos. Jesus diz que o sol nasce para todos. A chuva cai para todos. Então o sol não vem para alguns. A chuva não vem para alguns. A chuva não vem só para os lavradores que precisam dela na terra para produção. A chuva vem para todos. Para quem é lavrador e para quem não é lavrador. O sol, ele vem para todos. Então, nós precisamos entender que durante a nossa jornada de vida, nós vamos nos deparar com adversidades, vamos nos deparar com problemas, vamos nos deparar com conflitos. E é aí que muita gente nesse momento muda o pensamento. E uma vez que muda o pensamento, muda a direção da vida. É importante você entender isso, que você é guiado pelo que você pensa.
Eu falo uma frase aqui nessa igreja há mais de 20 anos. O que você pensa é o que você fala. Não existe esse negócio, falei sem pensar. Você só pensou mal na hora de falar. Você só não refletiu melhor na hora de falar. O que você pensa é o que você fala. O que você fala vai se tornar um hábito na sua vida. E esse hábito vai levar você para cima ou vai trazer você para baixo. Então, nos momentos de adversidade, no momento de conflitos, no momento de problemas, no momento em que nós somos, oprimidos pelo inimigo, pelas adversidades, quando essas situações complicadas, inesperadas, passam em nosso caminho, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é mudar de direção, porque mudamos de pensamento. Parece que Deus não é mais tão bom para a gente quanto a gente dizia que Ele era, quando estávamos prosperando e com saúde, com paz no casamento, com a célula crescendo, com a vida espiritual avançando. Parece que agora Deus já não é tão bom mais, então eu já estou mudando de pensamento. Opa, peraí, Deus não é tão bom quanto eu pensava que Ele era. Ele não é o bom pastor como eu pensava que Ele era. Então, as adversidades, os problemas, eles impactam a nossa vida de tal maneira e que sugerem um novo pensamento para guiar a nossa vida. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? Quantos de nós que já mudamos, e mudamos para pior, quando nós nos deparamos com uma adversidade, com uma situação complicada, com uma situação inesperada. Quantos de nós? Não mudamos a direção? Perdemos tempo? Porque todas as vezes que você encerra um pensamento, uma ideia, e você tem uma outra ideia, um outro pensamento, você volta a sua vida ao zero e tem que começar tudo outra vez. É melhor você lutar onde você está e continuar, porque se você olha para trás, você vê o caminho que você já percorreu e o tempo que isso levou, não vale a pena você ter um outro pensamento para começar outra coisa. É melhor você lutar, é melhor você enfrentar aquela circunstância, superar ela, para você não perder o que já foi percorrido. Diga aleluia. Então, gente, todo mundo hoje fala em paz. E qual o sentido de paz para nós? Para nós, paz é ausência de conflito. Paz é ausência de guerra. O mundo está em paz, não tem ninguém em guerra. Existe uma guerra hoje entre a Rússia e a Ucrânia. O mundo está sem paz. Então, paz não é simplesmente a ausência de conflitos, não é simplesmente a ausência de problemas. Mas sabe o que é paz? Quer escrever? Anote isso. Paz é uma coisa só. Paz é a segurança e confiança que mantemos em Deus em meio às adversidades. Paz é a segurança e a confiança que nós mantemos em Deus quando estamos doentes e estamos com diagnóstico negativo do médico, sem perspectiva de cura. Paz é quando nós estamos com problemas financeiros, quando nós estamos com dívidas, quando nós estamos desempregados, sem expectativa de trabalho, mas nós mantemos a nossa confiança em Deus, em meio a tudo aquilo que nos cerca. Então, paz é no dia mau, paz é no dia da notícia ruim, paz é no dia da adversidade, paz é no dia em que tudo desaba em cima da sua cabeça, mas você mantém a sua confiança em Deus, você mantém a sua confiança, você está seguro naquilo que Ele disse. Diga aleluia. Isso é paz. Isso é paz. Paz não é o resultado de um problema. Agora eu estou em paz, paguei minhas dívidas. Agora estou em paz, estou testemunhando a minha cura. Agora estou em paz, meu negócio que estava para quebrar voltou a prosperar. É óbvio que eu entendo isso também como paz.
Mas o momento que você mais precisa de paz é no meio da luta. É no meio da guerra. É no meio das adversidades, é no meio dos problemas. Porque ali você precisa ter segurança. Ali você precisa, estar confiante num pensamento, numa ideia, numa palavra de Deus que entrou na sua mente, que está no seu coração, e você sabe que é por causa dessa palavra, você sabe porque é por causa dessa palavra que foi plantada, foi semeada, e que você tem vivido por ela, você sabe que é por causa dela que você vai chegar do outro lado. O Salmo 23 é muito bonito, não é verdade? Muita gente tem o Salmo 23 como poético. Mas quando você entra para dentro do Salmo 23, você vê que não é só pasto verde, águas tranquilas e caminho justo. Quando você entra no Salmo 23, tem também o vale da sombra da morte. E você só se apega nos pastos verdes, nas águas tranquilas e no caminho justo. Mas e quando vem o vale da sombra da morte? O escritor diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou mudar de ideia. Eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar vivendo em meio à escuridão. Eu vou continuar vivendo em meio às trevas. Eu vou continuar com a vida em meio às adversidades, em meio à falta de dinheiro, em meio à falta de saúde, em meio à falta de paz na minha casa. Eu vou continuar vivendo. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. E esse vale da sombra da morte não vai mudar o que eu penso sobre Deus. Esse vale da sombra da morte não vai desconsolidar aquilo que um dia já foi consolidado pelo Espírito no meu coração. Quando estão me entendendo, digam amém. Digam aleluia. Então agora eu quero compartilhar com você pelo menos 4 situações. Agora começamos a mensagem. Você até sente arrepio quando eu falo isso, né? Já está pensando no frango que vai queimar em casa. Mas eu quero ser bem claro e direto. 4 situações. Acredito que devem existir inúmeras, mas acredito que essas 4 aqui, elas são suficientes para nós entendermos essa mensagem. 4 situações que mexem com a nossa vida. 4 situações que nos confrontam, que nos oprimem e que querem nos levar a mudar de pensamento. Que querem desestabilizar os conceitos que nós temos guardados dentro de nós. Primeiro, nós precisamos de firmeza diante do tempo. Escreva isso. Firmeza diante do tempo. Você vai entender. Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 21, está escrito assim. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. O exemplo que nós lemos aqui, fala do cumprimento de uma promessa na vida de Abraão. Abraão foi chamado aos 75 anos de idade para ser pai de uma grande nação. Deus estava começando um novo projeto na terra. E Deus queria um povo, Deus queria uma nação que invocasse o seu nome. E agora Deus escolhe uma pessoa que talvez eu não escolheria, nem você escolheria. Você escolheria alguém nessa idade, com 75 anos, e a mulher dele com 65, que ainda por cima era estéril.
para dar início a uma nação na terra? Quando nós pensamos em coisas a longo prazo, nós pensamos em quem? Nós pensamos nos jovens. Eu vou investir na vida desse jovem. Eu vou investir na vida desse adolescente. Então nós pensamos nos jovens. Mas agora o Senhor escolhe um homem de 75 anos, com uma mulher estéril de 65, para ser pai de uma grande nação. E os filhos de Abraão não seriam como, eles não seriam produzidos como foi Adão. Deus falava assim para Abraão: faz uns 500 bonecos aí de barro, eu vou te dar poder para você soprar neles, né? E você então, por dia, você vai criar 500 filhos. Isso em 10 anos você vai ter tantos mil filhos. E aí a minha nação... Não, ele está dizendo, eu vou começar uma nação com um homem de 75 anos, com uma mulher de 65, estéril. Bem, quando o tempo já está muito avançado, o que você imagina, o que nós imaginamos? Que os resultados vão começar a aparecer logo. Poxa, eu estou com 75, ela está com 65. Estéril, o que significa? Recebi essa promessa, ela já está curada, e daqui a 9 meses nasce o segundo, depois o terceiro, o segundo, aliás, o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Vou fazer minhas contas, se eu for até 100 anos, eu gero 25. Ele já foi projetando um por ano, porque para fazer uma nação tem que ser uma coisa rápida. Não dá para ficar esse ano 3 anos sem ninguém, não. Tem que ser um por ano, e nós vamos orar para vir gêmeos e trigêmeos, para acelerar o processo. Mas acontece, gente, que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e Sara não engravida. Passa 15 anos, Sara não engravida. 20 anos se passaram, Sara não engravida. 22 anos se passaram, Sara não engravida. 23, Sara não se engravida. Sara vem se engravidar quando Abraão está com 100 anos de idade. 25 anos se passaram sem que nada acontecesse. Nem um sinalzinho. Como o pessoal diz aí, nem um falso, como é que é? Oi? Nem um alarme falso. Sara falou assim: Abraão, eu acho que estou sentindo. Atrasou esse mês. Coisas do gênero. Coisas do gênero. Não é? Nenhum sinal. Absolutamente nenhum sinal. Porém, a gente lê uma coisa. O texto que nós lemos é o Paulo falando da história de Abraão. E Paulo está dizendo, em momento algum, Abraão vacilou. Aleluia. Em momento algum, Abraão vacilou. Mesmo ele olhando para o seu corpo, ele olhando para o corpo de Sara, e entendendo que biologicamente eles não poderiam ter mais um filho, mas mesmo assim ele continuou com a ideia na cabeça: eu vou ser pai de uma grande nação, porque aquele que me disse isso, ele é poderoso para fazer. Diga aleluia. O maior teste da nossa vida, irmãos, é o teste do tempo. É o teste do tempo. Você deve se lembrar daquela história, quando Lázaro morreu. Quando ele ainda estava doente, Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus e diz: vem cá, seu amigo está muito doente, ele pode morrer a qualquer hora. Jesus recebe a notícia, a mensagem. Jesus não se dirige imediatamente para a casa de Lázaro. Ele chega lá depois de 4 dias que Lázaro tinha morrido. E quando Marta vai se encontrar com Jesus, ela disse: se o Senhor tivesse chegado aqui antes, meu irmão não teria morrido. O que Marta está dizendo?
tempo passou. E você já percebeu que nós somos muito ligados a essa questão do tempo? Nós precisamos entender uma coisa. Esses dias eu estava orando sobre isso. Eu disse assim, Deus, é muito difícil te entender. E todas as vezes que eu quero te entender, eu entro em parafuso. Então é melhor eu não entender e crer. Todo mundo que tenta entender Deus, entra em parafuso. Gera uma crise. Porque é impossível. Olha para mim. Como que você consegue entender a eternidade? Enquanto nós contamos o tempo, Deus não tem tempo. A expressão que se usa, um dia é como 1000 anos é como um dia, porque para Deus não existe tempo. A eternidade não pode ser contada. Mas nós contamos o tempo. Então, quando Deus, Ele diz algo para alguém hoje, nós contamos o tempo de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 5 anos, mas para Deus, na contagem eterna dele, o hoje continua sendo hoje. Entenderam isso? Para nós se passaram 25 anos, mas para Deus não passou sequer um segundo, porque Ele é eterno. E o tempo eterno você não pode contar. Você não sabe onde ele começou, você não sabe onde ele termina. É como nós falamos, o universo é infinito. Aí descobre-se uma galáxia e diz, agora chegamos ao final do universo. Aí os cientistas vão lá, viajam um pouco mais, outra galáxia. Agora já descobriu que tem uma dentro da outra, uma dentro da outra, uma dentro da outra, uma dentro... É possível a gente dimensionar o que é eterno? É impossível. Mas nós somos conectados ao tempo. Maria estava conectada ao tempo. O tempo de Lázaro ser salvo enquanto ele estava vivo. Depois da morte, o tempo havia acabado. Mas, na contagem de tempo de Deus, se eu posso dizer isso, não existe passado, nem futuro e nem presente. Para ele é tudo uma coisa só. Então, para Deus, sabe, Lázaro, para Jesus, Lázaro, quer sair do túmulo. Como estão me entendendo? Então, para Jesus, tanto fazia Lázaro estar vivo, quanto estar morto. Eu quero que você entenda isso. O tempo é o seu maior inimigo. Porque o tempo vai mostrar para você. Passou a época. Não dá mais. Não há mais condições favoráveis para que isso aconteça. Mas o tempo não tirou da mente de Abraão o pensamento dele ser pai de uma grande nação. Agora, uma coisa que você precisa tomar muito cuidado. Olha para mim, levante a sua cabeça, preste atenção nisso. Abraão compartilhou essa mensagem com Sara. Isso aqui eu faço uma advertência para você. Abraão compartilhou essa mensagem com Sara. E haviam se passado cerca de 10 ou 12 anos. E esse filho não havia nascido. E Sara então convence Abraão a tomar uma serva, uma empregada egípcia e ter um filho através dela, porque haviam se passado 10 anos e a promessa não havia sido cumprida. E Abraão acabou embarcando na conversa de Sara. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta manhã muito importante. Ande por aquilo que o Espírito colocou no seu coração. Ande por aquilo que Deus colocou no seu coração. Quando eu li esse texto, eu fiz uma avaliação de alguns erros da minha vida. Eu já cometi alguns erros, onde eu tive que voltar atrás para consertar, para poder continuar. A minha vida não é uma vida só de acerto. Já cometi alguns erros. Mas sabe o que eu percebi? 99% dos erros que eu cometi
foi porque eu ouvi alguém. Alguém que não teve a experiência pessoal com Deus que eu tive, para receber a palavra que eu recebi. Então aquela pessoa está avaliando tudo de forma natural, de forma carnal. E ela vai dar as opiniões dela dentro do mundo que ela está. E não dentro do mundo que eu estou, onde eu tive a minha experiência. Eu aprendi muito com isso. Grandes erros que eu cometi na minha vida foi porque eu simplesmente dei ouvidos ao que pessoas que não tiveram experiência com Deus que eu tive, de fazer algo, sabe? E eu acabei dando atenção a elas. Perdi tempo. Mas, graças a Deus, como Abraão, eu retornei. É o que você precisa fazer. Você precisa retornar. Ah, eu fui ouvir fulano. Ah, eu fui ouvir ciclano. Ok, deu errado mesmo. Mas volta, irmão. Recupera. Restaura. Levanta. Anima-te outra vez. Porque a palavra de Deus não foi retirada, ela continua. Ela está, uma vez que ela foi levantada, ela não foi mais recolhida, ela permanece. Mesmo Abraão caindo no sentimento de Sara, a promessa continuou levantada. Deus não recolheu a promessa que fez Abraão. Passaram-se mais 75, 85, passaram-se mais 15 anos. E aí nasce o Isaac. Por que você precisa ter uma mente firme? Você vai ter que resistir ao tempo. Você terá que resistir ao tempo. Diga aleluia. Diga para quem está do seu lado, você precisará resistir ao tempo. Então só com um pensamento firme, você vai vencer o desafio do tempo. Diga aleluia. Segundo, você precisa de firmeza para você não negar a sua fé. Anote isso. Firmeza. Eu preciso de um pensamento firme para não negar a minha fé. Daniel capítulo 3, versículo 14 até o 15. Daniel 3, de 14 a 15, diz assim. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdênego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdênego ao rei. Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aleluia. Irmãos, o testemunho desses três jovens, desses três rapazes judeus, nos impacta e nos alerta para uma situação. Uma situação que hoje está sendo desconsiderada dentro da igreja. Na vida das pessoas que se convertem. Porque o que nós temos observado hoje, o que vale mesmo é você estar dentro de uma igreja. É só isso que vale. Mas esses três rapazes nos alertam para uma situação que, hora ou outra, nós vamos conviver com elas. Haverá situações na nossa vida em que vamos ter que escolher entre perder algo de valor ou quebrar um princípio bíblico. Vou repetir. Haverá circunstâncias em sua vida, na minha vida,
em que nós vamos ter que escolher entre perder alguma coisa de valor e manter um princípio espiritual, ou manter um princípio espiritual e perder algo de valor. Então é nessa situação que a nossa fé ela é confrontada. E há muita gente que está negociando as suas crenças quando princípios e valores espirituais são confrontados. Há uma mensagem que entrou no coração e na vida de muitos irmãos da igreja, que diz assim: olha, Deus entende. Deus entende. E se eu disser para você que Deus não entende? Porque Ele é absoluto. A gente só entende quando as coisas são relativas. Quando alguém sai do padrão e ela traz uma justificativa, a gente até entende pela justificativa que ela traz, mas ela não deveria ter quebrado aquele padrão. Mas nós aceitamos a justificativa. Mas nós estamos lidando com um ser espiritual que não é relativo, ele é absoluto. Em Deus, gente, é tudo ou nada. Posso ouvir um amém? Em Deus é tudo ou nada. Não existe meio termo, não existe 90%. Há duas expressões do Velho Testamento que me chamam muita atenção. Quando se refere aos reis de Israel. Aliás, 3 pensamentos. Primeiro, o que se diz dos reis de Israel? Primeiro, e ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor durante toda a sua vida. Ou seja, esse rei desprezou o temor a Deus. Outra expressão, ele fez o que era bom, mas não com inteireza de coração. Só uma parte. E terceiro, ele foi inteiro diante do Senhor. Os irmãos entendem isso? Sim ou não? Então a história é muito simples. Levanta-se uma imagem a Nabucodonosor, um conquistador, um ditador mundial, o Império Babilônico. E agora essa estátua que foi erigida, ela deveria ser adorada e todos deveriam prostrar-se. Quando os instrumentos fossem tocados, todos deveriam se ajoelhar e render homenagens à imagem de Nabucodonosor. E eles fizeram isso num lugar chamado Campo de Dan. E quando essa cerimônia é feita, e os representantes de todos os povos, de todas as raças do mundo, se dobram, se prostram, se ajoelham, e a Bíblia diz que esses 3 rapazes, esses 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abdênego, permanecem de pé. E então alguém vai até o ouvido de Nabucodonosor e fala: tem 3 judeus aí que não ajoelharam, não. Eles descumpriram sua ordem, seu mandamento. Então o rei, sentindo-se desafiado, manda trazer Sadraque, Mesaque e Abdênego. E diz para eles: vocês não ajoelharam? Eles dizem: não, eu vou mandar tocar de novo. E se vocês não ajoelharem, eu vou queimar vocês numa fornalha 7 vezes mais quente. Antes de você bater lá embaixo, você já desapareceu no ar. E então, qual foi a resposta deles? Ó Deus, ó rei, o Deus que nós servimos pode nos livrar da tua mão. Agora, se ele não nos livrar, aos teus deuses também não vamos servir. O que estava em jogo ali? A casa deles? O carro deles? O salário deles? A família deles? Os negócios deles? O que estava em jogo? A vida. Eles não trocaram a vida. Eles não trocaram a vida pela quebra de um princípio. Porque eles haviam aprendido por seus pais, enquanto eles estavam na terra deles, em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4, aquele texto que a gente aprende desde criancinha na Igreja Católica.
mas que não praticamos. Não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então veja, Sadraque, Mesaque e Abdênego, eles decidiram. Não vamos quebrar esse princípio com a possibilidade de perder a nossa vida. Olha para mim, irmãos. Quantas situações você já negociou na sua vida, quebrando um princípio de Deus, quebrando um mandamento, passando por cima de um valor espiritual, para proteger algo que você julga de valor e precioso para você. Há um irmão que não está mais com a gente aqui porque já está no céu. Está com Jesus. Ele era contador. Eu me lembro que um dia ele chegou na igreja e o melhor cliente dele, uma grande empresa aqui do Cais, mandou os documentos da empresa e mandou uma mensagem para ele. Que ele deveria fazer os documentos de forma que sonegasse 80% dos impostos que a empresa tinha que pagar ao governo. E ele disse para mim, pastor, eu sei fazer. Eu sei como que faz. Eu poderia ter feito. Mas eu estaria sem paz diante de Deus. Eu devolvi todos os documentos e disse para eles, eu não faço isso. Eu perdi os clientes. Eu perdi o cliente. Era o meu melhor cliente. Mas eu não perdi a minha paz com Deus. Ele poderia ter feito? Poderia. Eu ficaria sabendo disso? Não. Você? Não. Só ele e a empresa que o contratou para fazer o serviço. Mas esse irmão tinha uma mente firme. Diga aleluia. Ele tinha uma mente firme. E a mente firme dele dizia, não roubarás. Quando mostraram para Jesus, né, quando perguntaram a Jesus se era correto pagar imposto a César, e olha que o imposto de Roma era muito mais caro do que o nosso, viu? O imposto romano mal deixava as pessoas com dinheiro para comprar arroz e feijão. E Jesus pegou uma moeda e falou assim, olha, dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Acabou. Ah, mas é injusto. Dai a César o que é de César. Porque não é Deus que luta pelos injustos? Não é Deus que abençoa os injustos? Quem está me entendendo, diga amém. Então, Sadraque, Mesaque e Abdênego não negociaram. Diga, eles não negociaram o primeiro mandamento. Eles mantiveram-se firmes no que acreditavam. E essa firmeza, nesse momento de perseguição, fez com que Deus os honrasse. Deus os honrou. Você conhece a história? Eles foram lançados dentro da fornalha. Quando eles caem lá no fundo daquele tacho, Nabucodonosor olha lá de cima do peitoral do palácio, ele olha e diz, espera aí, quantos lançaram lá dentro? Não foram 3? Foram 3. Como que eu estou vendo 4? E o quarto tem a aparência dos deuses. Tirem eles de lá. E apagaram o fogo. A Bíblia diz que aqueles que tentaram tirar que tentaram tirar Sadraque, Mesaque e Abdênego da fornalha, apenas o fato deles chegarem próximos já morreram queimados. Tamanha era a temperatura. Foram assados. Mas a Bíblia diz que nem o fio de cabelo da cabeça deles se queimou. Sabe o que eu quero dizer com você sobre isso? Esses 3 viram a glória de Deus.
Vou repetir, eles viram a glória de Deus. Eles viram Deus e viram a glória de Deus. Eles viram Deus com eles dentro daquela fornalha. E viram o livramento que Deus deu a eles dentro daquela fornalha. O que isso nos ensina? A maioria de nós não vemos a glória de Deus em nossas vidas, porque nós não vimos a glória de Deus, a maioria de nós não vemos a glória de Deus em nossas vidas, porque para não perdermos algo, nós quebramos o mandamento. Para não perdermos algo, nós negociamos a fé. E ainda dizemos que Deus vai entender. Agora, irmãos, se nos mantermos firmes nessas situações, Deus não terá. Se nos mantermos firmes nessas situações, Deus terá o compromisso de nos livrar. Agora, se nós não mantermos firmes a nossa mente, o nosso pensamento vacilar nessa situação, Deus não terá nenhum compromisso em nos livrar. Por isso que hoje nós temos poucos testemunhos dentro da igreja. Porque as pessoas estão negociando seus princípios, os seus valores, para não perder algo que julgam de valor, ou então para levar vantagem em alguma coisa. Porque ele não é capaz de permanecer em Deus e esperar que a porta seja aberta por Deus. Mas muitos de nós estamos tentando abrir a porta. E para abrir a porta a gente faz qualquer coisa. A gente assalta a porta. Como aqueles ladrões que vão abrir cofre. Não, se você não tem a senha, então é roubo. Pode ser preso, vai perder. Quando vocês estão me entendendo, digam amém. Deus quer ter o prazer de olhar para você e dizer assim, ele manteve a crença dele, eu vou manter a aliança que eu tenho com ele. Diga aleluia. Firmeza na provação, já estamos terminando. Opa, não fala isso que é perigoso. Firmeza na provação, fala firmeza na provação. Jó capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E por fim ele se levantará sobre a terra. E depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. O que é uma provação, gente? O que é uma provação? Provação é aquele período de tempo em que tudo começa a dar errado e não sabemos por que está dando errado e não sabemos quando isso vai terminar. Esse é meu conceito sobre provação. As coisas começam a dar errado, não sabemos por que está dando errado e também não sabemos quando isso vai parar. Ou seja, pegamos uma sequência de acontecimentos ruins e perguntamos, gente, onde isso vai dar? Gente, onde isso vai chegar? Gente, onde vai parar? Como diz o Tiririca, pior do que isso não fica. Aí anos depois ele falou assim, ficou. Mas nós imaginamos isso. Às vezes já descemos tanto, já perdemos tanto, que a gente diz, pior do que isso não fica. E aí vem uma outra trombada, pior do que isso não fica. Aí vem outra cacetada, pior do que isso não fica. Aí você olha e diz, meu Deus, quando é que isso vai parar? Onde isso vai chegar? Então a história de Jó, ela é bem interessante, porque fala de um homem rico. O homem mais rico do Oriente. E esse homem rico ficou pobre num dia. Você quer uma tragédia maior do que essa? A história de Jó é mais ou menos assim. De ontem para hoje, de madrugada, os filhos dele estavam fazendo uma festa. Deu uma ventania, a casa caiu. E matou todos eles. Aí alguém chega e diz, Jó, tem uma notícia triste para você. Seus filhos estavam celebrando,
estavam festejando, deu uma ventania, uma tempestade, a casa caiu, matou todos eles. Aí Jó entra em luto, e ele senta lá na varanda da fazenda dele, meus 4 filhos. Aí vem um sujeito correndo. E ele, o que foi agora? Ele diz, Jó, caiu fogo do céu, um raio, e queimou todas as suas ovelhas. Não sobrou nenhuma. Até os pastores também foram queimados. Só fiquei eu para te trazer a notícia. Como dizer na gíria, né? Com miséria a pouco é bobagem. Aí daqui a pouco chega outro correndo. O que foi? O cara já está de luto. Não sobrou nenhuma ovelha. Alguém diz, olha, os inimigos deram lá sobre o seu gado. Levaram os jumentos, levaram boi, levaram vaca, levaram tudo, mataram os seus empregados, só eu fiquei. E assim o cara está, o que mais pode me acontecer? Por que isso está acontecendo? Onde isso vai parar? Perdeu mais alguma coisa? Aí perde a saúde. Corpo coberto de feridas, coçando com um caco de telha, sentado em cima de um monte de cinza. Sentado em cima de um monte de cinzas, coçando. Aí chega a mulher e diz, você serviu a Deus inutilmente. Olha aí o que Deus fez com você. Olha como que Deus te deixou. Essa é a primeira coisa que nós ouvimos das pessoas que não têm fé, quando a gente recebe um revés. Cadê a sua igreja? Cadê o seu Deus? E a sua oração? Seu dízimo valeu alguma coisa? E a oferta que você deu? Nós somos bombardeados por causa da nossa fé. Você vai ouvir isso todas as vezes que te acontecer uma coisa ruim. Jó está lá em cima daquele monte de cinza, sem filho, sem nada, e chega a mulher e diz, olha o que Deus fez com você. Deus te abandonou, Jó. Deus te enganou. Jó amaldiçoa a Deus e morre. O que ela está dizendo? Deus, Jó, manda Deus para o quinto dos infernos. Para não falar um palavrão aqui. Manda Deus para o quinto dos infernos, depois dá um tiro na cabeça. Ou seja, desculpa, eu vou usar essa palavra aqui. Deus sacaneou você, Jó. Deus enganou você. Deus lubridiou você. Você serviu a Ele inutilmente. E sabe qual foi a resposta de Jó? Olha o homem de pensamento firme. Sabe qual é a resposta dele? Você fala como uma doida. Essa é a resposta que você tem que dar. Você fala como uma doida. Se de Deus eu recebi o bem, não poderia também receber o mal? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Continuo amando Ele, Ele é para mim o que Ele sempre foi. Deus não é mais para mim pelo que Ele me dá, e Deus não é menos para mim pelo que eu perco, Ele continua sendo o mesmo. Porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Diga aleluia. E aí, para terminar, Jó recebe a visita dos amigos. Os 3 amigos de Jó vieram de longe, ficaram sabendo da tragédia. E ao invés de trazerem um consolo, eles olham para Jó sentado naquele monte de cinza. Eles param, olham para Jó e dizem, cara, você deve ter feito um pecado muito cabeludo. Para acontecer isso com alguém, meu amigo, arrepende aí. Ore e arrepende. Você deve ter feito uma coisa muito perversa, muito má diante de Deus para receber isso dele. Ele diz, gente, eu não fiz nada. Ele começa a defesa dele. Eu fui a comida
do pobre. Eu fui às vistas do cego. Ele começa a dizer tudo o que ele fazia. Ele fala, gente, eu não fiz nada. Mas esse é o julgamento que as pessoas fazem quando você sofre um revés na vida. Principalmente dentro da igreja, o lugar que tem mais acusador. Agora é os de dentro que estão acusando Jó. Você fez um grande pecado. Confessa, rapaz. Irmão, você está nessa luta. Tem coisa aí que você está escondendo. A gente tem que parar com esse dedo acusador na igreja. Diga aleluia. A Bíblia diz, é cada um que examine-se a si mesmo. Eu não tenho que examinar a tua vida, irmão. E nem você tem que examinar a minha. Cada um examine-se a si mesmo, disse Paulo, quando ele fala sobre a ceia. Cada um examine-se a si mesmo. Faz um raio-x espiritual da sua vida. Veja como tem sido os seus últimos dias, seus últimos tempos. Se você não encontrou nada errado, fica em paz. Se encontrou alguma coisa errada, busca o perdão. O sangue de Jesus Cristo vai te lavar, purificar, vai te libertar, te redimir e vai colocar você puro outra vez. Diga aleluia. Há um tempo atrás as pessoas começaram a dizer algumas coisas que eu não tinha dito. É normal isso. Mas foi uma coisa assim muito brava, sabe? De gente que eu não esperava. Não foi aqui em Santos, não, foi fora daqui. E eu passei um momento, uma batalha espiritual tão profunda, que um dia eu estava dormindo, uma noite eu estava dormindo, e eu comecei a escutar barulho de espada batendo uma na outra. Parecendo despertador. Sabe quando o despertador está assim, está longe? Aquilo ali. Aí quando eu acordo, eu já estava virado para o lado de fora da cama. Quando eu olho, eu vejo um demônio e um anjo. O demônio vindo para cima de mim e o anjo com uma espada me protegendo. E os dois como espadachim. E eu fiquei olhando aquilo, eu limpava, eu falei, é de madrugada, eu devo estar. Mas não, era real. Se eu levantasse, eu acho que eu tocava neles. De tão real que era. Eram duas pessoas assim, muito claras para mim, dentro do quarto, brigando. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo. Sabe por que eu estou te defendendo? Porque você não tem culpa. Reúna as pessoas e diga para elas, eu não vim aqui para te pedir perdão. Eu vim aqui para dizer o que eu falei, e o que eu falei foi isso e aquilo. E pronto. Quando estão me entendendo, diga amém. Jó, você pecou. Gente, eu não pequei, muito pelo contrário. Então, irmãos, Jó tinha tudo para vacilar o seu pensamento. Naquela situação triste que ele está vivendo, o que você pensaria de Deus? O que você pensaria desses irmãos da igreja que foram te visitar e sentaram o pau na tua cabeça? Você está quase morrendo em cima da cama, o cara está lá, confessa. Você está falido, quebrado financeiramente, o cara vai lá, confessa, irmão. O que você faria? Você vacilaria? Mas Jó não vacilou seu pensamento. Seu mundo estava desintegrado, porém sua firmeza de pensamento, ao dizer o que nós lemos acima, levou Deus a abençoá-lo. É isso que eu quero que você entenda aqui nessa manhã. Quando você se mantém firme, Deus vai abençoar você. Abraão se manteve firme diante do tempo. Ele teve o filho e foi pai da grande nação. Sadraque, Mesaque e Abedênego se manteve firme, não quebrou um princípio. Deus os honrou, os livrou da fornalha, colocou eles numa posição de autoridade. Agora Jó, mantendo-se firme em tempo de provação, Deus o abençoou.
Olha o que ele diz. Eu sei, eu gosto de parafrasear esse texto de Jó, Jó 19, 25. Eu gosto de parafrasear ele. Se eu fosse fazer uma versão da Bíblia, Marquinhos, eu escreveria assim: eu sei que o meu Redentor vive. E que numa hora dessas, ele vai se levantar. E na terra dos viventes, eu glorificarei o seu nome outra vez. É dessa forma que eu traduzo esse texto tão eloquente que foi escrito. Eu sei que ele vive, eu sei. Isso que você precisa confessar. Eu sei que ele vive, eu sei que ele vive. Eu estou atolado em dívida, eu sei que ele vive. Eu estou doente, eu sei que ele vive. Estou com um problema no casamento, na família, eu sei que ele vive. Estou em depressão espiritual, emocional, eu sei que ele vive. E que numa hora dessas ele vai se levantar. Ele vai se levantar. E na terra dos viventes, eu glorificarei o seu nome outra vez. Aleluias. Pessoas que têm uma mente firme, que não vacilam diante de situações inesperadas, que não vacilam no dia mau, é gente que chega até o fim. Diga aleluia. Você sabe por que muita gente entra na igreja e não fica? Porque ele não trouxe uma expectativa. De uma edificação de suas ideias e dos seus pensamentos. Não. Ele só veio pensando no oba-oba de Deus. Aqui tudo é bom, aqui tudo vai dar certo, aqui tudo vou realizar, aqui tudo eu vou fazer. Os demônios aqui já falaram que está debaixo dos meus pés. Mas tem hora que o bicho escapa um pouquinho, né? Ali meio, sei lá, no meio dos dedos, né? Sobe o rabinho dele assim, ele dá umas cutucadas na gente, depois a gente pisa de novo. Quem está me entendendo? É muito grande o texto quando fala sobre que Jó recebe o dobro. Se você quiser apenas a título de informação, 42, 10 a 17. E para terminar, você tem que ser firme na derrota. Firmeza na derrota. Diga, derrota. O texto é Josué capítulo 7, versículo 5, e diz assim: os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentaríamos em ficarmos do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão nosso nome da terra. E então, que farás do teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Antes de sofrer essa derrota vergonhosa num vilarejo chamado Ai, Josué obteve uma vitória que entrou para a história da Bíblia e para a história dos livros de história, que foi a vitória sobre Jericó. Uma cidade que desde a sua fundação resistiu a todos os ataques, resistiu a todos aqueles que a queriam conquistar. Jericó era uma fortaleza. E vocês conhecem bem a história, como os muros de Jericó caíram. Não caiu pela força das armas, não caiu pelo poder militar de Josué, caiu pela manifestação e por um mover sobrenatural de Deus.
Eles marcharam 7 dias, no último dia 7 vezes, e no 7º dia gritaram, tocaram as trombetas e os muros racharam, caíram, e Israel tomou a cidade de Jericó. E assim eles fizeram a primeira conquista deles na terra prometida. Bem, quem ganha de Jericó, ganha de todas. É isso que nós imaginamos. Se eu já venci o mais forte, o resto é café pequeno. E a próxima cidade que estava no caminho deles era a cidade de Ai. Josué vira e fala assim, gente, é o seguinte, a cidade é pequenininha, vamos mandar só uma meia dúzia de guerreiros lá. É uma aldeia, né? Uma meia dúzia de guerreiros resolve. Não precisamos enviar todos os homens de guerra. E Josué então envia poucos soldados. Esses poucos soldados que Josué ele envia em relação aos que lutaram em Jericó, eles são resistidos, feridos e mortos, e eles têm que virar as costas para o inimigo. E quando eles voltam trazendo os feridos e os mortos, Josué entra em desespero. Diga, desespero. Diga outra vez, desespero. Diga outra vez, desespero. Josué entra em desespero. Ele diz, o que houve? Eles contam para ele a história, a vergonha que eles passaram. Aí a Bíblia diz que o Josué coloca a arca da aliança, ele se ajoelha diante dela de manhã e fica até a tarde. E ali Josué faz uma oração. Ele diz, Senhor, por que o Senhor nos trouxe aqui? Por que o Senhor nos deixou a gente do outro lado do Jordão? Lá a gente estava seguro. Agora o Senhor nos trouxe para essa terra. E a derrota que nós sofremos hoje, isso vai dar força para o nosso inimigo. Eles vão se unir, vão se agrupar, vão se levantar, vão vir contra nós e vai nos disseminar da face da terra, vai nos destruir, vai acabar com a nossa raça. E o que vai ser feito no seu nome? Então Josué está desesperado, porque ele tinha a promessa da conquista da terra. Mas agora ele sofre um revés, não estava nos planos. Era algo que não se podia imaginar que aconteceu. Aí Deus fala para Josué, por que você está assim? Levanta. Diga, levanta. Diga outra vez. Então a Bíblia está falando de um texto de um homem que ficou prostrado. A mente vacilou por um momento. Porém, em seguida, ele voltou a alinhar o seu pensamento com o de Deus. E a história diz que Josué se levantou, resolveu o problema, tirou o problema, o impedimento da vitória, e ele foi outra vez contra o inimigo. E venceu o adversário. Eu tenho 2 coisas para terminar aqui com você. Primeiro, fracassado é aquele que cai e não levanta mais. Esse é o fracassado. É quem cai e não levanta mais. Porque a sua mente vacila. Ele perde a fé. Mas o derrotado, ele chega à vitória pela firmeza do seu pensamento. O derrotado, ele consegue restaurar a sua fé na palavra e na promessa de Deus. Alguma coisa saiu errada, mas não vai ficar desse jeito. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma fé, eu tenho um Deus que está comigo. Eu vou lá de novo. Diga aleluia. Então hoje aqui, se nós estamos caídos há algum tempo, se há algum irmão que está caído há algum tempo, vamos nos pôr de pé nessa manhã. E onde perdemos, nós vamos lutar de novo. E nós vamos vencer. Porque há um pensamento, há uma ideia que foi colocada pelo Espírito Santo, desde que você conheceu a Deus e você entrou nessa casa. Diga aleluia. Há um Deus sobre a sua vida. E as adversidades, as situações não podem tirar de você esse pensamento. Não podem levar a sua mente ao vacilo, a uma dúvida, a uma incredulidade. Olha o que diz 1 Coríntios 5, 58 para a gente orar. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Diga firmes. Sejam inabaláveis. Diga inabaláveis. E sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha para mim, quando você anda em Deus, você não está perdendo tempo. Diga aleluia. Quando você anda em Deus, não há perda de tempo. Quando você anda em Deus, não há futilidade da sua vida.
tudo tem um propósito, tudo tem um significado. Isso significa que Deus está tirando você de um lugar, está levando para um outro lugar. Deus está tirando você de uma posição, está levando você para uma outra posição. Gente, todos esses personagens eram como nós. Todos esses personagens que falamos neles até agora, eles possuíam os mesmos sentimentos que nós. Eles enfrentaram adversidades como também nós enfrentamos. Porém, suas mentes estavam firmes na palavra de Deus. As perseguições e tribulações não removeram a ideia deles. Eles se mantiveram firmes, revelando sua plena confiança em Deus. E o Senhor sustentou cada um deles. E deu a eles vitórias incomuns. Porque eles estavam o tempo todo alinhados com Deus. Esse é o nosso desafio. Manter a nossa mente firme. Diga para quem está aí do seu lado, esse é o seu desafio. Manter a sua mente firme. Não, você falou olhando para mim, eu quero que você fale olhando para essa pessoa. Diga para ele, esse é o seu desafio. Manter a sua mente firme. Vamos dar um aplauso a ele nessa manhã? Aleluia.